Pontos médios das classes. São os valores no meio da classe. A tabela 2.2 tem pontos médios de 64,5 para a primeira classe, 74,5 para a segunda, 84,5 para a terceira e assim sucessivamente. Cada ponto médio de classe pode ser encontrado somando-se o limite inferior de classe ao limite superior de classe e dividindo-se a soma por 2. Então, para encontrar o ponto médio da primeira classe, eu vou somar 60 com 69 e dividir o resultado por 2, que deu 64,5. Para encontrar o ponto médio da segunda classe, eu vou somar 70 com 79, dividir o resultado por 2, que deu 74,5. E assim sucessivamente. Amplitude de classe é a diferença entre dois limites inferiores de classes consecutivos ou duas fronteiras inferiores de classes consecutivas em uma distribuição de frequência. Tá? Então aqui nós temos duas classes consecutivas, 70 menos 60, 10. Então essa é a amplitude de classe dessa tabela, porque quaisquer duas classes consecutivas que eu pegar e fizer isso, vai dar esse resultado. 110 menos 100, 10. 120 menos 10, 120 menos 110, 10. 80 menos 70, 10. 70 menos 60, 10. Então, qual que é a amplitude de classe para essa distribuição de frequência? 10. A tabela 2.2 usa amplitude de classe 10. Procedimento para a construção de uma distribuição de frequência. Primeiro tem que determinar o número de classes desejado. Tá? O número de classes deve estar entre 5 e 20 e o número que for escolhido deve ser influenciado pela conveniência de se usar números redondos. Por que tem que ser entre 5 e 20? Uma distribuição de frequência com menos de 5 classes mostra que não é necessário fazer essa distribuição de frequência. Mostra que só de olhar os dados já dá para trabalhar com os dados sem colocar na distribuição de frequência. E uma distribuição de frequência com mais de 20 classes mostra que tem muitos dados, talvez tenha algum problema nesse experimento. 2. Calcule a amplitude de classe. A amplitude de classe é dada pelo valor máximo dos dados menos o valor mínimo dos dados dividido pelo número de classe. Arredonde esse resultado para obter um número conveniente. Em geral, o que tem aqui? Em geral, arredonde para cima. 3. Escolha ou o valor mínimo dos dados ou um valor conveniente que seja um pouco menor do que esse valor mínimo para ser o primeiro limite inferior da classe. 4. Usando o limite inferior da primeira classe e amplitude de classe, prossiga e liste os outros limites inferiores de classe. Adicione a amplitude de classe ao primeiro limite de classe inferior para obter o próximo limite inferior de classe. 5. Liste os limites inferiores de classe em uma coluna vertical e prossiga para preencher os limites superiores de classe. 6. Percorra o conjunto de dados colocando uma marca na classe apropriada para cada valor de dado. Conte as marcas para encontrar a frequência total para cada classe. Exemplo, usando os dados da tabela 2.1, construa uma distribuição de frequência com 7 classes. Então, aqui está a tabela 2.1. Primeiro, selecione 7 como número de classe. Então, ele pediu que eu quero uma distribuição de frequência com 7 classes. 2. Calcule a amplitude da classe. Note que arredondamos 9,1428571 para 10, que é o número mais conveniente. Então, a amplitude de classe é dada pelo valor máximo dos dados. O valor máximo dos dados foi 124. Cadê? 124, 104, 124, valor máximo dos dados, nós estamos falando para os dados das mulheres, menos o valor mínimo dos dados, o valor mínimo dos dados foi 60, tá? Então 124 menos 60 e o resultado dividir por 7, por quê? Porque foi pedido 7 classes, tá? E deu 9,1428571, que foi arredondado para 10. Então, a amplitude da classe, da distribuição de frequência que nós estamos produzindo, vai ter uma amplitude de 10. Já temos duas informações. Ela tem 7 classes e tem uma amplitude de 10.
Escolha 60, que é o valor mínimo na lista e também o número conveniente como ponto inicial. Então 60 é o menor número, é um número redondo, né? Então nós podemos começar com 60. Então 60 vai ser o limite inferior da primeira classe nossa. Então, se 60 vai ser o limite inferior da primeira classe, qual vai ser o limite inferior da segunda? Amplitude, né? 10, 70. Então, e a próxima? 80, e assim sucessivamente. Isso que significa amplitude da classe. 4. Adicione a amplitude de classe de 10 ao ponto inicial, 60, para determinar que o segundo limite inferior de classe é 70. Continue a adicionar a amplitude de classe de 10 para obter os limites inferiores da classe restante de 80, 90, 100, 110 e 120. Então, tá aqui. Então, nós descobrimos que a primeira classe era 60, que era o menor valor, como também descobrimos que a amplitude era 10, então 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. 90 mais 10, 100. 100 mais 10, 110. 110 mais 10, 120. Então, já escrevemos os 7 limites inferiores da nossa distribuição de frequência. Passo 5. Liste os limites inferiores de classe verticalmente, como mostrado na margem. A partir desta lista, podemos facilmente identificar os limites superiores de classes correspondentes. Né? Se aqui o inferior é 60 e aqui também o inferior é 70, então o que vai acontecer? Aqui vai até onde? Até 69. 69, 70. 79, 80. 89, 90. E assim até 119, 120, 120 e 129. Então, vai ficar dessa forma. Então, 60, 69. Aqui, achamos o menor valor, 60. A amplitude era 10. Fomos somando de 10 em 10 até a sétima classe, que nós pedimos 7 classes nessa distribuição de frequência. Se aqui é 60, aqui é 70, então aqui só pode ser 69. 60, 69, 70. 79, 80. 89, 90 e assim sucessivamente. Passo 6. Percorra o conjunto de dados colocando para cada valor do conjunto de dados uma marca na classe a que ele pertence. A seguir, some as marcas relativas a cada classe, obtendo a frequência mostrada na tabela 2. Então, por exemplo, agora vamos pegar a primeira classe. Né? Vamos lá, quais são os valores que pertencem à primeira classe? Né? A primeira classe é de 60 a 69. Então, vamos lá, vamos ver. 60 a 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Eu acho que nós erramos na conta. Deixa eu ver, vamos lá. 60, 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a primeira classe tem que ter 12. A frequência da primeira classe está certinho. Tá? 12. Tá? E assim, eu conto quantos estão entre 70 e 79 e marco. Entre 80 e 89 e marco. Pronto, construímos nossa distribuição de frequência.